Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com a Alessandra Machado. Tudo bem, Alessandra? Seja muito bem-vinda. Olá, meu querido, tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar com vocês, não só com você, mas com todos que estão ali nos acompanhando. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em trazer seu amplo conhecimento no tema que iremos abordar hoje. E a Alessandra, ela é psicóloga, ela é pedagoga, especialista em neurociência aplicada à educação, e ela é coautora do livro Cérebro e Afetividade, potencializando uma aprendizagem significativa. Então, por aqui já deu para ter uma ideia aí, né, do tema que a gente vai abordar. Está relacionado à educação e à neurociência, né, são as linhas de estudo aí da Alessandra. Ela publicou recentemente, então, na edição 111 da Revista Sofia, um artigo. Revista Sofia, que é uma publicação bimestral da Editora Teosófica, já tem mais de 20 anos essa publicação, mais de 100 exemplares, e você pode adquirir edições avulsas pelo site da Editora Teosófica, na banca próximo a você, e também pode realizar a assinatura, recebendo na sua casa a cada 2 meses uma nova edição, assinatura física ou também assinatura digital. Aí tem acesso a todas as mais de 100 exemplares na tela do seu dispositivo móvel, né? Ou do computador, do seu tablet, smartphone, e assim por diante. Também é possível realizar as duas modalidades de assinatura com um desconto muito especial. Então, o título do artigo da Alessandra é Cérebro e Emoções, o poder da afetividade no processo de aprendizagem. Alessandra, a gente estava conversando antes, né, antes da gravação aqui. Sim. Eu também atuo em sala de aula, e o quanto é desafiador a questão de estar em sala de aula. Eu não sei se você tem essa percepção, eu tive, né, porque durante a pandemia eu estava em sala de aula, mas ali naquela modalidade à distância, né, e quando eu voltei para a sala de aula, eu senti que o mundo mudou, né, eu sinto muito isso. Eu dou aula há quase 20 anos, e eu sinto isso, assim, que o perfil dos alunos de quando eu comecei a dar aula, lá em 2008, era e hoje, principalmente pós-pandemia, parece que isso se intensificou, é bem diferente. Claro que algumas características permanecem, mas é bem diferente. E o educador tem um desafio gigante aí pela frente. E como que essa questão da afetividade pode ser um diferencial, Alessandro? Então, é muito importante que a gente diga, né, o quanto a afetividade ela não está longe do processo de cognição. Então, até para fazer um parênteses, né, quando você falou um pouquinho da minha formação, eu queria acrescentar algumas coisas, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar também, muitos educadores também. Então, meu primeiro contato, né, com alunos foi ali, eu já tenho 30 anos em sala de aula, né, que eu comecei muitos anos atrás. Então, com a pedagogia, eu comecei a dar aulas, e vendo ali o dia a dia dos alunos, isso há muito tempo atrás, a gente já percebia o quanto as emoções interferiam no processo de aprendizagem. E aí foi quando, né, eu procurei ali a minha formação em psicologia. E foi muito bom, porque mesmo não atuando na escola naquele momento, né, na área clínica, mas esse olhar diferenciado faz com que a gente entenda, por exemplo, os processos emocionais, o quanto eles podem entrar em ebulição, que a gente fala, né, e o quanto eles podem interferir nessa aprendizagem. O quanto também, quando a gente gosta muito, seja do professor, da forma que está sendo conduzida, essa aprendizagem ela fica muito mais significativa. Então, durante esse processo também, e aí sim eu fui atuar na clínica, né, eu comecei também esse olhar pela neurociência, que não tem como a gente não se apaixonar e não tem como a gente dizer que é algo distante de nós, né, porque a neurociência, décadas passadas, por exemplo, 70, 80, ainda era uma ciência vista como algo distante da educação. Quando a gente chega ali na década de 90, a gente tem uma década importante, que a gente fala que é a década do cérebro. Por quê? Porque a gente consegue entender esse cérebro em funcionamento, a partir de estudos feitos com ressonância magnética funcional, tomografia computadorizada, PET scan, a gente consegue ver esse cérebro em tempo real em funcionamento. E aí o que começou a acontecer?
muitos estudos na área da educação, fazendo essa ponte, essa interseção da neurociência com a educação e com a psicologia. Então, por isso, a gente consegue hoje falar sobre as emoções, falar dos estímulos de qualidade, o quanto eles são importantes nesse processo, falar o quanto também, né, a presença desse educador transformando esse ambiente da sala de aula é importante, porque nós estamos falando de um sujeito único, né, de um sujeito que a gente chama cerebral único. Então, por mais que nós tenhamos vários alunos numa sala de aula, hoje a gente já sabe, por esses conhecimentos, que cada um poderá ter uma forma diferente de aprender. Então, a gente já não diz que os alunos não possam aprender por algum motivo. Isso independente de qualquer coisa, de um diagnóstico, seja ele qual for. A gente já diz que todos os alunos têm sim capacidade de aprender, mas para isso eu preciso ter formas diferentes de ensinar. Então, a neurociência ela traz essa compreensão de que nós somos capazes, que nós temos habilidades, potencialidades e, claro, está inserido nesse contexto também as nossas emoções, né? Porque existe uma área cerebral específica também para isso, né? Que é o sistema límbico. Acho que é muito importante a gente falar alguns desses detalhes, porque também instiga, né, quem está nos ouvindo a pesquisar, a saber mais, porque, como eu disse, a neurociência não é algo distante de nós, pessoal. No momento que a gente lida com o ser humano, que a gente lida com outras pessoas, a gente está falando do cérebro humano, né? Está falando desse componente de cognição, de afetividade. Então, vejam que interessante, né? Eu sempre digo que a nossa arquitetura cerebral ela é maravilhosa, ela é perfeita, porque nessa mesma área, né, da afetividade, nós temos ali as nossas memórias. Então, não é à toa, né, que nós falamos que as nossas memórias elas sempre vêm carregadas de muita emoção. Claro, sejam elas boas ou ruins. Então, transferindo isso para o processo de aprendizagem, para a sala de aula, a gente entende que realmente a aprendizagem ele é um processo, é uma via de mão dupla, ele precisa ter, né, essa interação, esse sentido e significado, para que o meu cérebro, para que o meu corpo, ele entenda que é algo funcional e que é algo muito bom, que eu posso levar para além dos muros da escola. Acho que o grande desafio, né, como você traz na época da pandemia, foi justamente esse distanciamento, porque a gente precisa muito do contato, da interação, do olho no olho, né, de sentir essa presença dentro da sala de aula, de estar ali compartilhando conhecimento, participando, e foi um momento onde nós tivemos esse distanciamento momentâneo, mas a gente precisava passar pela tela também essa afetividade. Então, olha o compromisso, né, desse educador e o comprometimento também desses alunos, dessa família, porque nessa época também as famílias começaram a entender mais sobre o processo de aprendizagem, porque vivenciaram muitas coisas estando em casa. Então, quando a gente traz, né, nesse artigo várias situações, várias dicas importantes, é justamente falando sobre isso, né? Que se eu me emociono de uma forma positiva com algo que eu estou aprendendo, que eu estou compartilhando, e ao contrário também, se o educando ele está aprendendo nessa mesma linha, então a aprendizagem ela fica muito mais consistente, a gente consegue ter uma memória de longo prazo muito mais fortalecida, e na hora de evocar essa memória, as coisas ficam também muito mais simples, né? Não quer dizer que a gente não tem ali um caminho que a gente precisa percorrer, porque cada um vai ter um jeito diferente de interpretar essas emoções. Mas entender que elas fazem parte do processo educacional já é um grande passo, né? Assim a gente acredita, quem é da área e todos os educadores também que têm acesso a essa informação. Estava pensando, né, que também a comunidade, né, necessita saber como é que funciona como é que funcionam esses processos, porque todos, em algum momento, são educadores, né, os pais, os tios também, eles estão envolvidos nesse processo de educação, né, o professor, ele está ali ele faz parte de uma etapa, né, da escolarização, né, mas se você não tem o apoio da comunidade, é muito difícil, né, realizar esse trabalho, praticamente impossível, na verdade, o professor realizar isso sozinho, né, existem ali um monte de agentes, né, de atores que estão direta ou indiretamente acabam sendo envolvidos. Uma coisa que eu penso bastante, Alessandra, assim, refletindo, né, a sala de aula, isso, claro, faz parte ali eu trabalho com metodologias ativas, né, de aprendizado, se fala bastante disso, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é você sentir isso na prática, na vivência, né? Que o papel do educador, ele, de fato, ele é, hoje, com esses conhecimentos, né, da neurociência,
ele criar um ambiente. Eu penso muito nisso em sala de aula. Assim, você tem que criar um ambiente, uma atmosfera propícia para o aprendizado. Porque, de fato, o aprendiz ali, né, ele já traz uma bagagem, né, não são como se imaginava antigamente, né, folhas em branco, né, então ele traz toda uma vivência, ele traz uma série de características e jeitos de aprender, né, cada um tem um jeito de aprender diferente, e o professor está ali com 20, 30 alunos, tendo que administrar todas essas peculiaridades, todas essas diferenças em um período, né, de 4, 5 horas ali, que é o que ele tem de limite. Então, eu penso, né, que cada vez mais tem que criar esse ambiente, essa atmosfera, para que o aprendizado ocorra, e claro, né, com ferramentas, com recursos, com informações, com material didático, obviamente, né, faz parte também. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Alessandra Machado sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 111, Cérebro e Emoções, o poder da afetividade no processo de aprendizagem. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Coletânea de textos de Helena Petrovna Blavatsky. Essa é uma coleção de livros publicados pela Editora Teosófica que reúne artigos da autora de diversos períodos. Cada volume foi pensado para abordar um tema específico. Até o momento foram publicados 3 volumes. São eles o volume 1, com o tema Sabedoria Divina, Questões Psicológicas e Sonhos. O volume 2, Histórias e Referências, Mestre Larion. E o volume 3, que é um lançamento, Uma Visão Esotérica dos Evangelhos. Esses são os temas dos artigos giram em torno do cristianismo. Os artigos têm tradução da Marley Winkler, profunda estudiosa, que também traduziu outras obras publicadas pela Editora Teosófica. E a intenção é que futuramente mais volumes dessa coleção sejam aí disponibilizados para todos os leitores. Então, fique atento às redes sociais da Editora Teosófica e não perca nenhum lançamento. Essa foi a dica de leitura de hoje da Editora Teosófica. Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com a Alessandra Machado. Tudo bem, Alessandra? Seja muito bem-vinda. Olá, meu querido, tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar com vocês, não só com você, mas com todos que estão ali nos acompanhando. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em trazer seu amplo conhecimento no tema que iremos abordar hoje. E a Alessandra, ela é psicóloga, ela é pedagoga, especialista em neurociência aplicada à educação, e ela é coautora do livro Cérebro e Afetividade, potencializando uma aprendizagem significativa. Então, por aqui já deu para ter uma ideia aí, né, do tema que a gente vai abordar. Está relacionado à educação e à neurociência, né, são as linhas de estudo aí da Alessandra. Ela publicou recentemente, então, na edição 111 da revista Sofia, um artigo. Revista Sofia, que é uma publicação bimestral da Editora Teosófica, já tem mais de 20 anos essa publicação, mais de 100 exemplares, e você pode adquirir edições avulsas pelo site da Editora Teosófica, na banca próximo a você, e também pode realizar a assinatura, recebendo na sua casa a cada 2 meses uma nova edição.
assinatura física ou também assinatura digital. Aí tem acesso a todas as mais de 100 exemplares na tela do seu dispositivo móvel, né? Ou do computador, do seu tablet, smartphone, e assim por diante. Também é possível realizar as duas modalidades de assinatura com um desconto muito especial. Então, o título do artigo da Alessandra é Cérebro e Emoções, o poder da afetividade no processo de aprendizagem. Alessandra, a gente estava conversando antes, né, antes da gravação aqui, Sim. Eu também atuo em sala de aula, e o quanto é desafiador a questão de estar em sala de aula. Eu não sei se você tem essa percepção, eu tive, né, porque durante a pandemia eu estava em sala de aula, mas ali naquela modalidade à distância, né, e quando eu voltei para a sala de aula, eu senti que o mundo mudou, né, eu sinto muito isso, eu dou aula há quase 20 anos, e eu sinto isso, assim, que o perfil dos alunos de quando eu comecei a dar aula, lá em 2008, era e hoje, principalmente pós-pandemia, parece que isso se intensificou, é bem diferente. Claro que algumas características permanecem, mas é bem diferente. E o educador tem um desafio gigante aí pela frente. E como que essa questão da afetividade pode ser um diferencial, Alessandro? Então, é muito importante que a gente diga, né, o quanto a afetividade ela não está longe do processo de cognição. Então, até para fazer um parênteses, né, quando você falou um pouquinho da minha formação, eu queria acrescentar algumas coisas, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar também, muitos educadores também. Então, meu primeiro contato, né, com alunos foi ali, eu já tenho 30 anos em sala de aula, né, que eu comecei muitos anos atrás. Então, com a pedagogia, eu comecei a dar aulas, e vendo ali o dia a dia dos alunos, isso há muito tempo atrás, a gente já percebia o quanto as emoções interferiam no processo de aprendizagem. E aí foi quando, né, eu procurei ali a minha formação em psicologia. E foi muito bom, porque mesmo não atuando na escola naquele momento, né, na área clínica, mas esse olhar diferenciado faz com que a gente entenda, por exemplo, os processos emocionais, o quanto eles podem entrar em ebulição, que a gente fala, né, e o quanto eles podem interferir nessa aprendizagem. O quanto também, quando a gente gosta muito, seja do professor, da forma que está sendo conduzida, essa aprendizagem ela fica muito mais significativa. Então, durante esse processo também, e aí sim eu fui atuar na clínica, né, eu comecei também esse olhar pela neurociência, que não tem como a gente não se apaixonar e não tem como a gente dizer que é algo distante de nós, né, porque a neurociência, décadas passadas, por exemplo, 70, 80, ainda era uma ciência vista como algo distante da educação. Quando a gente chega ali na década de 90, a gente tem uma década importante, que a gente fala que é a década do cérebro. Por quê? Porque a gente consegue entender esse cérebro em funcionamento, a partir de estudos feitos com ressonância magnética funcional, tomografia computadorizada, PET scan, a gente consegue ver esse cérebro em tempo real em funcionamento. E aí o que começou a acontecer? Muitos estudos na área da educação fazendo essa ponte, essa interseção da neurociência com a educação e com a psicologia. Então, por isso a gente consegue hoje falar sobre as emoções, falar dos estímulos de qualidade, o quanto eles são importantes nesse processo, falar o quanto também, né, a presença desse educador transformando esse ambiente da sala de aula é importante, porque nós estamos falando de um sujeito único, né, de um sujeito que a gente chama cerebral único. Então, por mais que nós tenhamos vários alunos numa sala de aula, hoje a gente já sabe, por esses conhecimentos, que cada um poderá ter uma forma diferente de aprender. Então, a gente já não diz que os alunos não possam aprender por algum motivo. Isso independente de qualquer coisa, de um diagnóstico, seja ele qual for. A gente já diz que todos os alunos têm sim capacidade de aprender, mas para isso eu preciso ter formas diferentes de ensinar. Então, a neurociência ela traz essa compreensão de que nós somos capazes, que nós temos habilidades, potencialidades e, claro, está inserido nesse contexto também as nossas emoções, né? Porque existe uma área cerebral específica também para isso, né? Que é o sistema límbico. Acho que é muito importante a gente falar alguns desses detalhes, porque também instiga, né, quem está nos ouvindo a pesquisar, a saber mais, porque, como eu disse, a neurociência não é algo distante de nós, pessoal. No momento que a gente lida com o ser humano, que a gente lida com outras pessoas, a gente está falando do cérebro humano, né? Está falando desse componente de cognição, de afetividade.
Então, vejam que interessante, né? Eu sempre digo que a nossa arquitetura cerebral, ela é maravilhosa, ela é perfeita, porque nessa mesma área, né, da afetividade, nós temos ali as nossas memórias. Então, não é à toa, né, que nós falamos que as nossas memórias, elas sempre vêm carregadas de muita emoção. Claro, sejam elas boas ou ruins. Então, transferindo isso para o processo de aprendizagem, para a sala de aula, a gente entende que realmente a aprendizagem, ele é um processo, é uma via de mão dupla, ele precisa ter, né, essa interação, esse sentido e significado, para que o meu cérebro, para que o meu corpo, ele entenda que é algo funcional e que é algo muito bom, que eu posso levar para além dos muros da escola. Acho que o grande desafio, né, como você traz na época da pandemia, foi justamente esse distanciamento, porque a gente precisa muito do contato, da interação, do olho no olho, né, de sentir essa presença dentro da sala de aula, de estar ali compartilhando conhecimento, participando, e foi um momento onde nós tivemos esse distanciamento momentâneo, mas a gente precisava passar pela tela também essa afetividade. Então, olha o compromisso, né, desse educador e o comprometimento também desses alunos, dessa família, porque nessa época também as famílias começaram a entender mais sobre o processo de aprendizagem, porque vivenciaram muitas coisas estando em casa. Então, quando a gente traz, né, nesse artigo várias situações, várias dicas importantes, é justamente falando sobre isso, né, que se eu me emociono de uma forma positiva com algo que eu estou aprendendo, que eu estou compartilhando, e ao contrário também, se o educando ele está aprendendo nessa mesma linha, então a aprendizagem ela fica muito mais consistente, a gente consegue ter uma memória de longo prazo muito mais fortalecida, e na hora de evocar essa memória, as coisas ficam também muito mais simples, né? Não quer dizer que a gente não tem ali um caminho que a gente precisa percorrer, porque cada um vai ter um jeito diferente de interpretar essas emoções. Mas entender que elas fazem parte do processo educacional já é um grande passo, né? Assim a gente acredita, quem é da área e todos os educadores também que têm acesso a essa informação. Estava pensando, né, que também a comunidade, né, necessita saber como é que funciona como é que funcionam esses processos, porque todos, em algum momento, são educadores, né, os pais, os tios também, eles estão envolvidos nesse processo de educação, né, o professor, ele está ali ele faz parte de uma etapa, né, da escolarização, né, mas se você não tem o apoio da comunidade, é muito difícil, né, realizar esse trabalho, praticamente impossível, na verdade, o professor realizar isso sozinho, né, existem ali um monte de agentes, né, de atores que estão direta ou indiretamente acabam sendo envolvidos. Uma coisa que eu penso bastante, Alessandra, assim, refletindo, né, a sala de aula, isso, claro, faz parte ali eu trabalho com metodologias ativas, né, de aprendizado, se fala bastante disso, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é você sentir isso na prática, na vivência, né? Que o papel do educador, ele, de fato, ele é, hoje, com esses conhecimentos, né, da neurociência, ele criar um ambiente, eu penso muito nisso em sala de aula, assim, você tem que criar um ambiente, uma atmosfera propícia para o aprendizado, porque de fato o aprendiz ali, né, ele já traz uma bagagem, né, não são como se imaginava antigamente, né, folhas em branco, né, então ele traz toda uma vivência, ele traz uma série de características e jeitos de aprender, né, cada um tem um jeito de aprender diferente, e o professor está ali com 20, 30 alunos, tendo que administrar todas essas peculiaridades, todas essas diferenças em um período, né, de 4, 5 horas ali, que é o que ele tem de limite. Então, eu penso, né, que cada vez mais tem que criar esse ambiente, essa atmosfera, para que o aprendizado ocorra, e claro, né, com ferramentas, com recursos, com informações, com material didático, obviamente, né, faz parte também. Não sei o que você pensa a respeito. Perfeito, perfeito. E quando a gente entende esses conhecimentos e traz para a sala de aula, é justamente o que você está falando. O educador, ele vai oportunizar essa aprendizagem. Ele vai ser um facilitador nessa aprendizagem, mas essa aprendizagem ela não acontece só de maneira formal, acadêmica, né? Essa aprendizagem ela também acontece de maneira informal. Então, o nosso contato com o outro, as nossas interações, as nossas relações familiares, isso tudo está construindo essa bagagem desse ser que a gente chama de biopsicossocial. E quando a gente está ali, né, no processo de sala de aula, eu sempre digo que a gente sabe que tem ali
né, um número, muitas vezes, maior de alunos, né, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, mas algumas dicas, algumas estratégias, algumas ferramentas ajudam bastante, como, por exemplo, oportunizar essa aprendizagem de maneiras diferentes. E aí entra a questão também das metodologias ativas. Então, a gente hoje sabe que existem estilos de aprendizagem diferentes, né, sejam eles auditivos, visuais, sinestésicos, cada um pode aprender por um canal diferente, que a gente fala, ou por vários canais diferentes. Então, o que isso traz na vida real? Digamos assim, sair um pouco da teoria para entender na prática. É dizer que eu posso oportunizar um conteúdo, compartilhar um conteúdo de formas diferentes. Então, utilizando um vídeo, utilizando um livro, utilizando uma saída de campo. Isso são exemplos, tá, que a gente está dando aqui para mostrar que a neurociência ela pode sim fazer parte da sala de aula. Utilizar vários recursos, porque aí nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente está atingindo todos esses cérebros de maneiras diferentes, mas que eles possam não só receber a sensação que vem do meio externo, mas na hora que é capturado pelas vias sensoriais, ele transformar numa percepção. E aí, quando essa percepção ela é aguçada, o que está acontecendo ali também? Toda essa bagagem de conhecimento que ele também já traz, porque a gente entende que cada um já tem a sua bagagem de conhecimento, mas o conhecimento que ele recebe vai sendo ali moldado, né? Moldado de uma forma que ele consiga compilar essas informações e trazer para o dia a dia. Então, vejam o quanto é importante o processo de aprendizagem, né? E quando você fala, né, da parceria, a gente sempre fala isso também, a parceria família-escola, ela precisa acontecer, precisa ter uma credibilidade, né? Precisa ter uma confiança, para que a gente possa realmente, enquanto educadores, ajudar a transformar, né? Ajudar nessa transformação, mas não é só o educador sozinho. Então, precisa da parceria com a família, quando há terapeutas envolvidos também no processo, porque atualmente a gente tem muitos diagnósticos também, né, recebendo muitos diagnósticos dos alunos, então a gente precisa fazer essa parceria com os terapeutas, e eu sempre digo, até para fazer um parênteses aqui, que qualquer que seja o diagnóstico, ele não é um ponto final na vida de ninguém. Né? Quando a gente entende esse cérebro na sua totalidade, na sua potência, a gente entende que um diagnóstico ele vai ser um ponto de partida para uma nova estratégia. Então, por isso que a gente fala que todos são capazes de aprender. O que vai mudar são as formas de aprender. Então, mesmo tendo um diagnóstico ou não tendo um diagnóstico, o papel, né, da escola, do educador, é sempre fazer essa ponte com a família, com quem estiver fazendo ali toda a assistência também, para entender a rota de aprendizagem desse aluno. Porque o que vai mudar diante de um transtorno, por exemplo, e as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, é a rota de aprendizagem, né? É a estratégia que eu preciso conseguir naquele momento para que esse sujeito se sinta realmente incluído e ele possa mostrar suas potencialidades. E as emoções estão envolvidas também nesse processo. Né? É muito bom quando a gente diz assim, nossa, é isso então, eu consegui aprender, eu consegui fazer uma ponte com algo que eu vou usar também para a minha vida. Isso faz toda a diferença. Então, a aprendizagem, ela precisa, para o nosso cérebro, para o nosso corpo, fazer sentido, ter significado e, principalmente, memórias boas afetivas. Né? Lembrando que todo esse caminho não acontece de uma hora para outra, é uma construção. Tá? Mas é muito bom que a gente entenda essa construção também, porque pensando aí na criança, no adolescente, nós estamos também formando pessoas, né? Ajudando nesse amadurecimento cerebral. Então, olha que papel importante nós temos enquanto educadores. E para os pais também, né? Entender que o diálogo, que falar sempre ali sobre tudo o que está acontecendo de uma forma muito mais assertiva, sem comunicação violenta, isso ajuda também nesse processo, né? Porque eu não preciso ter medo do meu pai, da minha mãe, do meu educador, eu preciso ter ali um canal, né, afetuoso de respeito, para entender que ele está conduzindo essa aprendizagem, conduzindo essa educação da melhor forma possível. Então, é isso que a gente traz também, né? Uma reflexão sobre como eu devo prosseguir, porque a gente sabe que educar é uma tarefa que não é tão simples assim, porque a gente precisa ter um olhar diferente para o outro, e principalmente um olhar sem julgamento. E mais do que isso, entender como o outro funciona. Então, vejam, são tantas situações, mas é possível fazer, né? Quando a gente ali entende o nosso papel tão importante na vida dessas pessoas. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Alessandra Machado sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 111, Cérebro e Emoções, o poder da afetividade no processo de aprendizagem. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.